Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Antes de começar esse vídeo, alguns avisos, né? Porque pode ter gente chata em algum momento. Aviso número um: esse vídeo não visa prejudicar ou denegrir a imagem de ninguém, porque não é essa a nossa intenção, a gente está falando fatos, tá? Isso tudo é de domínio público, dá para você pesquisar e encontrar. E também a gente está discutindo um assunto aqui que eu acho que é da importância de todo mundo vive no mundo real, então eu acho que é importante, até mesmo para a gente que é nerd, porque faz parte do nosso meio de convívio. Dito isso, a minha pergunta é: vocês já ouviram falar na cultura do cancelamento? Já, né? Se você não mora numa caverna, como Platão diria, você já deve ter ouvido isso na cultura do cancelamento, que é bem representada por essa imagem aqui, ó, basicamente chamada de uma censura. E você já notou que todas as pessoas que estão na internet estão sujeitas a cancelamento, inclusive eu e esse vídeo, ou você nos seus posts, tudo que você fizer ou falar pode ser usado contra você, mas não é por um juiz, também não é por um policial, é pela própria constituição da internet, pelos próprios julgadores de plantão. Essas pessoas vão julgar você como errado por uma fala errônea que você teve, por uma postagem que você fez, e simplesmente podem te cancelar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com famosos. Vários famosos aí já tiveram shows cancelados, já tiveram haters no Twitter, né, o atual X. E tá normal hoje em dia você ver que fulano foi cancelado, fulano perdeu seguidores no Instagram, fulano de tal que não sei o quê. Mas você já notou que também existem aqueles famosos que não são cancelados, não importam o que façam ou falem? Você já notou isso? Que não interessa o que o cara fez ou falou, ele não é cancelado. Como é que esses caras conseguiram isso? E quem são esses caras? Isso que você vai descobrir nesse vídeo. Como eu disse no começo desse vídeo, qualquer um que tenha uma conta na internet está sujeito a cancelamento. E quanto mais famoso você é, quanto mais visibilidade você tem, maior a sua proporção de cancelamento, mais você pode ser cancelado. Mas o que torna uma pessoa incancelável? Porque uma pessoa que tem uma visibilidade, né, a pessoa está visível na cultura, e por algum motivo ela não é cancelada, ou se é, a imagem dela não é prejudicada, às vezes ela é até fortalecida pelo cancelamento. Essas pessoas são chamadas de incanceláveis. E por que essas pessoas são incanceláveis? O que torna elas incanceláveis? Normalmente são figuras públicas, tá? Normalmente são figuras públicas que cometem sim falas que poderiam ser consideradas canceláveis, poderiam violar ali muita coisa, tal e coisa, e são socialmente, digamos assim, falas que são socialmente canceláveis, mas essas pessoas não sofrem perda de nenhum tipo. Essas pessoas não sofrem abalo na sua carreira. Essas pessoas continuam sendo tão famosas quanto eram, ou se tornam ainda mais famosas pela repercussão da polêmica, ou seja, o cancelamento que deveria ser uma prejudicial para essas pessoas, acaba muitas vezes se tornando um impulso de carreira. Por quê? Um pequeno grupo de artistas que eu vou dar como exemplo daqui a pouco violam o politicamente correto com tranquilidade e naturalidade, eles estão na fama, estão nos holofotes, são visados, cometem falas que são consideradas infelizes e não são prejudicados pelas suas falas. Por quê? Bem, tem uma série de fatores. Vamos aos fatores, né? Vamos aos fatos. Essas pessoas, elas têm um posicionamento polêmico. Sim, é fato, que seriam canceladas tranquilamente. Mas o que brinda elas é o seguinte: elas têm um público fiel, um público que já é cativo delas, tem uma carreira consolidada e já são conhecidos por serem sem filtro mesmo. Então já é esperado que eles cometam falas que sejam cheias de farpa, entendeu? É meio que já é esperado. Quem são esses caras? A gente vai citar aqui um pouquinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Acho que quando eu falo de incancelável, chega a vir uma musiquinha na sua mente. Lá, 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 lá. Esse cara literalmente foi, né, um dos maiores comunicadores da história, um dos maiores empresários da história, um visionário do seu tempo, um dinossauro da televisão. Sua avó via ele, sua mãe via ele, provavelmente você conhece ele. Estamos falando do falecido Silvio Santos, que não interessa o que ele tivesse falado ou o que ele tivesse que falar, ele falava, sem papas na língua,
e nunca foi, de fato, prejudicado pelas suas falas. Mas por que ele nunca foi prejudicado pelas suas falas? O cara era um dinossauro da televisão, um mito. Ele criou o SBT do nada, constituiu um canal, mantinha uma empresa sólida, milhares de empregados, e ele era visionário. Ele tinha não só o baú da felicidade, tinha Jequiti, tinha tudo. Ele era um grande empresário, muito consolidado. Era um cara muito carismático, muito caricato, muito brincalhão, assim. Ele era um showman, um show business. Tanto que não vai ter outro Silvio Santos. Não vai existir outro. O Silvio Santos é o Silvio Santos e acabou. Não vai existir outro. Por mais que ele tenha uma família lá, que as filhas consigam tocar o empreendimento, né? O SBT não vai falir porque o Silvio não estava mais, mas ninguém vai ser como ele. O cara era incancelável num ponto que ele podia falar o que ele quisesse, que ele não ia ser cancelado. Mas por que isso? É porque a cultura do cancelamento não pegava no pé dele? Pegava no pé dele. Claro que pegava. Só que não adiantava. Vários episódios ali, né? Vários acontecimentos no próprio programa do Silvio Santos geraram um certo desconforto ali para a cultura do cancelamento e chegaram a falar com o próprio Silvio, mandarem cartas ou mandarem restrições e tudo mais, ele brincar com a coisa, né? Falando, por exemplo, que ele era misógino, escreveram uma carta, não sei se vocês vão lembrar desse dia, né? Que escreveram uma carta para ele falando que ele era misógino, que não sei o quê, que não sei das quantas. Ele começou a repetir achando que era uma palavra bonita. Eu não sei se ele realmente não entendia o significado da palavra misógino ou se ele levou o caso na brincadeira. O fato é que o Silvio Santos era mas tão consolidado, ele era tão consolidado no meio dele, no meio artístico, como um dos maiores apresentadores da história, como o dono do SBT, como o patrão, que não interessa o que ele falasse, ia ser levado em tom de brincadeira, em tom de humor. Ele era o cara que ia brincar ali, ele não estava ali falando sério. Ali estava o apresentador Silvio Santos, e não o empresário Cenoura Bravanel. Ele meio que separava muito isso, né? Então, assim, ele não foi atingido negativamente por nenhuma de suas falas, embora ele tenha tido falas negativas várias vezes, falas sexistas, falas gordofóbicas e etc. Mas ele nunca foi atingido de forma negativa por nenhuma delas. Isso porque ele era incancelável. E por que alguém se torna incancelável? Porque ele tem o público ao seu favor. Silvio Santos tinha um enorme público, inclusive esse que vos fala. Então ele tinha um enorme público ao seu favor, um público que já está cansado de tanta geração de mimimi, de tanta coisa que, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E um público que já está consolidado, né? Um público que, pô, o Silvio Santos era muito antigo na TV, né? Como eu disse, sua avó viu o Silvio Santos, sua mãe viu o Silvio Santos e você viu. Ali já estão 3 gerações. Então, assim, ele era muito consolidado na TV. Seguindo a linha do SBT, a gente tem Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, que também é, de certa forma, incancelável, né? O Ratinho já se meteu em diversas polêmicas, já brigou com Deus e o povo, já foi processado e continua ali intacto. Você não vê o Ratinho sofrendo grandes represálias, grandes cancelamentos, grandes... E por quê? Eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, Carlos Massa, esquece a figura do Ratinho. Carlos Massa, o empresário Carlos Massa, é um dos maiores empresários que tem no ramo. Ele é um agricultor pesado aí, planta, tem coisa e tal, e ele é dono de uma rádio, da Rede Massa. Ele é dono da Rede Massa, ou seja, ele é um grande empresário. De novo, usa bem a sua filantropia ali, mexe com muita gente e tal, ajuda quem pode, quem tem, tudo bem. E outra coisa, e o mais importante, o Ratinho, a figura do Ratinho, ele é um cara autêntico. Assim como o Silvio Santos era, ele é um cara autêntico. Se ele tiver que falar que você tá vestido de forma feia, que sua roupa tá feia, ele vai falar na sua cara que você tá feio. Pô, essa roupa não combinou, você tá feio, pá, que não sei o quê. E ele vai falar isso num programa ao vivo. Não interessa se você é um deputado, um senador, ou se você é o cara da padaria. Para ele não faz diferença. Ele é um cara autêntico. E isso é bom. O público dele gosta desse tipo de coisa. Eu gosto dessa autenticidade do Ratinho e a maioria das pessoas que o acompanham também gosta. Aquela frase de aqui tem café no bule, aquelas confusões todas. Aquele programa dele, aquela confusão, é o que chama atenção. É o que chama atenção. Aquela confusão toda do programa do Ratinho é o que chama atenção no programa dele. Ele é um cara muito humilde.
do ponto de vista de lidar com o público. Ele lida com o público de forma humilde. Ele lida com o público de forma humilde. Ele é uma definição de um homem simples, embora muito rico. Ele passa a imagem de um homem do povo, né? Ah, tá sempre com o povão, sempre brincando, sempre a favor das pessoas com menos poder aquisitivo, né? Para não falar a palavra certa aqui. Com menos poder aquisitivo. O Ratinho sempre aparece a favor das pessoas com menos poder aquisitivo, o que favorece a imagem dele também. E tá tudo certo. O cara é bom no que faz, cara. A verdade é isso. Tanto o Silvio Santos, o falecido Silvio Santos, quanto o Ratinho são excelentes profissionais no que fazem. E por isso, por essa figura carismática que eles passam, eles se tornam incanceláveis, porque o público deles é muito fiel e segura muito, eles têm uma base muito entrancada. E essa base, esse público fiel, é o que segura eles de forma blindada à cultura do cancelamento que a gente tanto vive. Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu. Você conhece alguém que faz um show bêbado e que ainda é aplaudido pelo público? Só o Leonardo mesmo, né? O Leonardo é uma das figuras mais carismáticas do cenário musical, com a carreira consolidadíssima. O cara canta várias músicas e praticamente toda música que você colocar na boca do cara fica boa, porque ele é um excelente cantor. Você pode não gostar dele, você pode falar que ele é muito não sei o quê, que ele é muito envolvido em problema. Mas fala que o cara não canta, você não consegue, porque o cara tem talento. Qualquer um desses três exemplos que eu citei aqui são extremamente talentosos em suas áreas, inclusive o próprio Leonardo, que é um dos cantores mais talentosos que eu já vi. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto das músicas dele e eu gosto desse jeito dele. Mas, mesmo que você não goste, você tem que falar inegavelmente que ele é um excelente cantor e que ele faz um trabalho excepcional há muito tempo. Sério, é possível que a sua mãe ou que a sua avó conheça o Leonardo, porque ele tinha uma dupla com o seu irmão falecido, o Leandro, que fez bastante sucesso e ele seguiu carreira solo e segue fazendo sucesso. Os shows desse cara estão sempre lotados. Não interessa qual o tamanho do despautério que ele fale, porque ele sim, ele se envolve em polêmicas, ele fala bastante besteira, mas não interessa a besteira que ele fale, e vão levar em tom de brincadeira. Não, o cara tá brincando, o cara tá zoando, tá e vai ficar por isso mesmo. Porque, de novo, entra naquela coisa de que ele tem uma base muito fechada de fãs, uma base intrincada, que blinda ele contra esses ataques do politicamente correto e da cultura do cancelamento. Você não vai ver o Leonardo sendo cancelado pelo mesmo motivo que você não vai ver o Ratinho e não via o Silvio. Porque os caras são muito bem relacionados, tem muito uma intricidade muito boa com os fãs. Eles são meio que, vamos dizer assim, caras que trabalham bem a imagem deles. No sentido de que eles não se importam com a opinião da geração que está vindo aí, desse politicamente correto todo, eles só querem falar o que eles acham certo, evitar ficar né, em cima de muros. Né? Ah, fala, desfala. Não, eles mantêm a opinião deles, e isso, essa autenticidade sem filtro também gera publicidade para eles, né? Torna eles mais famosos. E os caras são muito bons no que fazem. Pô, o Leonardo é um cantor excelente há muito tempo, tem empresas por conta própria, tem uma marca de cachaça, que é né, uma das coisas aí pela qual eu é lembrado, por beber bastante. E, além do que, o cara é excepcional para mexer com o público. Ele é muito humilde, tira foto com todo mundo, brinca com todo mundo e tal. Ele, de novo, vende a imagem de homem do povo. Eu não convivo com ele, você não convive com ele, não tem como a gente ter 100% de certeza, mas a imagem que ele passa é a imagem de um homem do povo. A imagem de um cara brincalhão, um cara legal, um tiozão. E tá tudo muito bem. Então, esses exemplos são exemplos de pessoas que não são canceladas porque a cultura do cancelamento simplesmente não encosta neles. Não encosta, eles são blindados, são os incanceláveis. Isso por causa do que eles já têm. Mesmo depois dessa longa explicação, você pode estar se perguntando, tá bom, mas o que esses três caras têm? Por que eles não são canceláveis? Por que você fala que eles são incanceláveis, né? Blindados contra a cultura do cancelamento e contra o politicamente correto. Eu vou explicar para você de uma forma mais sucinta, se é que o que eu falei até agora não deu para você entender. Esses caras são blindados pela cultura do cancelamento e pelo politicamente correto porque a maioria do público desses caras está cansado justamente do politicamente correto.
E porque esses caras, é, eles têm uma carreira consolidada. Basicamente, são quatro grandes pilares que sustentam eles como incanceláveis. O primeiro, eles têm talento nas suas áreas de atuação, né? O Leonardo é um excelente cantor, o Ratinho é um excelente apresentador e empresário, e o Silvio Santos era uma figura inegável, um ícone da televisão. Eles têm décadas de carreira consolidadas em suas áreas. O Silvio Santos era um dinossauro da TV, da época da sua avó. O cara era gigantesco. O Ratinho está seguindo pelo mesmo caminho, está ficando cada vez maior, né, em sentido de TV, né? E o Leonardo dispensa apresentações. Por mais que você não goste de sertanejo, você conhece o cantor Leonardo. Ele dispensa apresentações. Eles têm imagem associada à cultura tradicional popular, ou seja, eles são um povo que se associa à imagem de homem simples, homem do povo, homem do campo. Era justamente o que eles faziam, o que fazem até hoje. Mesmo o Silvio Santos sendo um gigante da TV, ele tinha aquele ar simples de tiozão, sabe? E aquela coisa ficava muito bem tradicional. O público deles, de certa forma, é mais velho. Velho, fala pra mim a verdade. Quem com menos de 35, 29, 33. Eu, por exemplo, 27, tá? Eu, 27 anos. Quem com menos de 27, com menos de 25, vamos pôr 25 como uma média, né? Quem com menos de 25 ouve as músicas do Leonardo, como a gente ouve, né? Na playlist, assim. Quem com menos de 25 acompanha a carreira do Ratinho. Quem com menos de 25 sentava para ver o programa do falecido Silvio Santos? Praticamente ninguém, né? A carreira desses caras é consolidada a partir de um público mais velho. Eles não estão muito focados na geração de 12, 13, 14, que está chegando. Eles estão focados na geração da meia-idade. Daquela geração que já está cansada de pautas politicamente corretas. E é aí que eles têm o pulo do gato. E outra coisa, eles também têm um público muito fiel. Cara, os caras têm milhões de seguidores e muito fiéis a eles. Tipo, muito mesmo. Os shows do Leonardo lotam. Ele tá sempre cantando bêbado, brincando e tá tudo bem. Shows do cara lotam. Tá tudo ótimo. E o cara continua vivendo a vida dele numa boa. Então, assim, é uma questão de contexto. Além de eles serem excepcionalmente bons na sua área, porque todos os três são pilares delas, eles também têm o apoio do público, que é quase inquestionável. Quase, tá? Existe um limite para isso. Mas nenhum deles alcançou o limite. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.